livre para todos os públicos. Olá! Bolsonaro tem 65 anos, portanto é idoso e sofreu algumas internações nos últimos anos, aspectos que o colocam no grupo de risco da Covid-19. Ele será tratado pelos melhores médicos e terá todo o acompanhamento para sobreviver ao vírus. Mas esta não é a realidade para grande parte da população que depende do SUS. Idosos, indígenas e trabalhadores da mineração sofrem com a disseminação do coronavírus, da crise econômica e das mudanças sociais agravadas pela irresponsabilidade de Bolsonaro. Por conta dos privilégios, descasos e crimes do governo, a campanha Fora Bolsonaro está cada vez mais forte. Um levantamento feito pelo governo federal aponta que nos 3 meses de pandemia já foram registradas quase 28 mil denúncias de violência contra a pessoa idosa. O efeito isolamento social fica evidente quando compara. Contra os idosos é praticado, infelizmente, pela própria família. As agressões mais comuns são a de violência financeira, física, psicológica, ameaça de morte, negligência e abandono familiar. Para o ex-subsecretário de Direitos Humanos do Distrito Federal, Rodrigo Dias, há 3 soluções para do mundo denunciam a negligência das mineradoras com o cuidado com os funcionários. Os relatos demonstram como a mineração é uma das responsáveis por transportar a Covid-19 para o interior do país. Quem nos conta mais é a repórter Nayá Tawani. Trilhos do Brasil. Diante de uma pandemia mundial, as atividades das mineradoras seguem explorando e avançando na interiorização do coronavírus no país. De acordo com o Ministério da Saúde, maior do que em algumas regiões metropolitanas ou em outros diversos municípios. E a mineração foi fundamental para levar esses casos ao interior. Então, coloca o lucro acima da vida, faz uma opção por manter suas atividades, manter a taxa de lucratividade, o envio de dividendos aos seus acionistas, colocando então os trabalhadores e as comunidades no risco por essa doença. A mineração também foi reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho como uma das atividades profissionais mais perigosas do mundo. E ainda assim, no início da pandemia, o Ministério de Minas e Energia do governo de Bolsonaro considera como essencial as atividades ligadas ao setor mineral. Samantha Reis, do movimento Cerro Livre de Mineração em Minas Gerais, comenta a situação. A mineradora se recusou a fechar as portas no início da pandemia, causando um aumento do número de infectados aqui na minha cidade. Hoje, 27 confirmados pelo Covid-19 aqui no Cerro, 6% estão ligados à empresa privada, a essa empresa. A empresa tem que ter responsabilidade com seus funcionários, mantendo os salários e os direitos deles, mas precisa fechar as portas para que a gente tenha segurança. Segundo a revista científica de medicina The Lancet, o índice de mortalidade por Covid-19 é parcialmente um resultado da desigualdade socioeconômica. Por isso, as políticas públicas deveriam atuar para mitigar esse problema. Mas nesta quarta-feira, Bolsonaro vetou 16 trechos do plano emergencial para o enfrentamento ao vírus em comunidades indígenas, impedindo a liberação de verbas para a saúde indígena e a obrigação em fornecer água potável e produtos de higiene para as comunidades. Nas cidades, são os trabalhadores mais pobres, que é uma maioria de pessoas negras, que estão mais vulneráveis a morrer pelo vírus. E foi contra esse tipo de injustiça que a mãe de santo Yamucumbi lutou por anos. Na Parada Cultural de hoje, a militante do Movimento Negro Unificado, Juarez Barbosa, traz uma dica de livro sobre a luta que Yamucumbi travou em vida. Parada Cultural. Eu gostaria de indicar uma leitura para vocês maravilhosa, que é Dona Vilma, Cultura Negra como expressão de luta e de vida. Para quem não teve o prazer de conhecer ainda a história da Dona Vilma, ela foi uma Yalorixá que teve, enfim, trabalhos e cuidados por quase 40 anos na cidade de Londrina, no Candomblé, e militante do movimento negro aqui de Londrina também por 30 anos. Se muitas das pautas do movimento negro
foram implementadas, como por exemplo as ações afirmativas, as cotas raciais, na Universidade Estadual de Londrina, nós temos que agradecer muito a Yamucumbi, Dona Vilma. Então a minha indicação é essa, espero que vocês leem, espero que vocês gostem. Beijo! O governo Bolsonaro busca sobreviver mesmo com o aumento da rejeição do povo brasileiro. Bolsonaro é acusado de cometer mais um crime. Nesta terça-feira, ao comunicar à imprensa pessoalmente sobre o diagnóstico positivo de coronavírus, ele decidiu tirar a máscara e colocou em risco a vida de diversos profissionais da comunicação. Essa postura e a escalada fascista do governo fortalecem um grito fora Bolsonaro entre os movimentos populares, frentes democráticas e organizações da sociedade civil. A pastora Romy Bank, do Fórum Ecumênico da ACT, comenta o assunto. Embarque imediato. Quem tem fé defende a vida e a democracia. 1 milhão de velas, fora Bolsonaro. É o ato interreligioso que acontecerá no dia 10 de julho, às 19 horas, e será transmitido pelo Facebook da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Por que pessoas religiosas dizem fora Bolsonaro? Primeiro, porque a opção política assumida pelo atual governo fere um princípio caro a todas as tradições de fé, que é a promoção e a defesa da vida, tanto das pessoas quanto do planeta. Em segundo lugar, porque a democracia é fundamental para a plena garantia da laicidade do Estado, que é o único caminho possível para a concretização do princípio democrático da liberdade religiosa e da diversidade religiosa. Por isso afirmamos que a fé exige uma postura de defesa da vida e da democracia. Juntamos nossas vozes em unidade para dizer fora Bolsonaro. E para compreendermos mais o que está motivando a campanha Fora Bolsonaro, Jonatas Campos conversou com João Paulo Rodrigues, da direção nacional do MST e da Frente Brasil Popular. Entrevista Central. Olá a todos e todas que acompanham a Central do Brasil. A nossa entrevista central de hoje será com João Paulo. Ele é membro da direção nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e da Frente Brasil Popular. Olá, João Paulo. Eu já começo a entrevista lhe perguntando sobre os atos do próximo dia 10, o Dia Nacional de Mobilização pelo Fora Bolsonaro. Como está a articulação dessa campanha? Um cumprimento a vocês, uma alegria falar aqui com vocês no programa. Dizer que nós estamos numa luta grande pelo Fora Bolsonaro. Nós vamos dedicar a fazer atos políticos em todas as capitais, plenárias, pela internet, fazer um processo de intensificação de abaixo-assinado e fazer um protocolo de um novo pedido de impeachment popular que acontecerá em Brasília. Então, João Paulo, o pedido de impeachment do Movimento Popular vai se somar a outros que existem lá na Câmara dos Deputados. Como você avalia essa quantidade de pedidos de impedimentos do presidente Bolsonaro naquela casa legislativa? Olha, nós trabalhamos com a perspectiva de que é extremamente necessário, Jonathan, que nós tenhamos não só uma grande quantidade de impeachment, de pedido de impeachment, já passa de 40, mas, acima de tudo, ter apoio na sociedade. E o apoio na sociedade tem que ser organizado de 3 maneiras diferentes. O primeiro é apoio do Congresso Nacional. É necessário que nós tenhamos uma maioria dentro da Casa, Câmara e Senado. A segunda parte é ter apoio da política nacional, que são os partidos, que são governadores, que são prefeitos, pessoas que estão à frente da direção das organizações e que entendem que é essencial que nós ficamos numa luta permanente contra o Bolsonaro. Mas o mais difícil de tudo isso é nós fazer a luta popular. E, nesse sentido, o nosso pedido de impeachment, ele tem que apresentar para a sociedade muito claro quais são os crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Muito parecido do que eles fizeram na lógica deles sobre a Dilma, que foi sobre o tema da pedalada e a justificação pública de corrupção. Nós precisamos explicar para a população quais foram, abre aspas, as pedaladas que o Bolsonaro fez ao longo desse 1 ano de governo para que a população se identifique com o nosso propósito de impeachment. A nossa proposta tem mais de 15 crimes de responsabilidade,
que abrange desde a questão sensível da saúde, mas também a questão dos direitos sociais, a questão da economia e questões como a questão indígena, quilombola, como a questão do mundo do trabalho, assim por diante. João Paulo, o movimento popular tem respeitado o isolamento social, tem respeitado a opinião da ciência de que é preciso ficar em casa nessa época de pandemia. Tem sido difícil mobilizar as pessoas virtualmente? Bastante difícil, porque é uma situação inusitada no país, Jonathan. Nós nunca tivemos uma luta que você tem que fazer na varanda de casa. Há uma vontade das pessoas de ir para as ruas, mas a orientação é que não devemos ter em participar de manifestação. Há uma vontade grande das pessoas de tentar usar a internet, mas mesmo assim ela tem um limite do ponto de vista organizativo. Então, para nós, o essencial é que essa pandemia acabe logo e nós possamos voltar para as ruas para fazer grandes ações populares. João Paulo, e mesmo no isolamento social, houve um grito entalado na garganta que acabou saindo, que foram os protestos das torcidas antifascistas e do movimento negro. Como você avalia essas mobilizações que ocorreram e vêm ocorrendo? Essa mobilização foi fantástica. Ela nos ajudou, primeiro, a animar quem estava em casa. Segundo, ela colocou os fascistas de volta para a casa deles, ficaram com medo. E terceiro, ela foi muito boa porque é um setor novo da sociedade que até então não estava nas ruas da forma como apareceu. Então, as torcidas organizadas, as antifascistas, deu uma grande contribuição no debate da democracia e eu não tenho dúvida que ela será lembrada do ponto de vista histórico por ter colocado os fascistas para correr das ruas, mesmo arriscando a saúde num momento como esse. Nós agradecemos a presença de João Paulo, dirigente do MST e membro da Frente Brasil Popular. E você aproveite também para se programar. Na próxima sexta-feira está marcado um Dia Nacional de Lutas, com protestos simbólicos nas ruas e ações nas redes sociais pelo Fora Bolsonaro. A rede de comunicação dos movimentos populares do Brasil está terminando, mas a gente volta com mais amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.